Você conhece algum médium brasileiro? Neste vídeo, nós vamos apresentar um pouco sobre a mediunidade e feitos de médiuns nacionais. Mas para começar, quem são os médiuns? Médiuns são aqueles que mediam a comunicação entre os espíritos dos mortos e as pessoas vivas. Esta prática se chama mediunidade e acontece de formas diversas. A psicografia é o processo de transcrição de uma mensagem recebida de espíritos desencarnados para um texto físico. Alguns dos mais conhecidos psicógrafos brasileiros são Chico Xavier e Luiz Gasparetto. A mediunidade curadora se caracteriza pela ação de cura ou alívio de dores pela imposição das mãos, gestos ou preces. Como exemplos de médiuns de cura, existem José Arigó e Edson Cavalcante Queiroz. A materialização é um fenômeno mediúnico em que um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico passa a ser visível e pode ser tocado. Representando essa categoria temos Otília Diogo e Ederlazil Munhoz Cardoso. A mediunidade de efeitos físicos é aquela que se manifesta por efeitos audíveis ou visíveis, como por exemplo, ruídos, pancadas ou movimentação de objetos, que são causados pela interação da matéria com o espírito em posse do fluido energético doado pelo médium de efeito físico. São exemplos desses médiums os brasileiros Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, e Carlo Mirabelli, além da figura polêmica Thomas Green Morton. Se gostou desse tema, continue no vídeo. A psicografia, segundo o Espiritismo, é a capacidade que alguns médiums têm de escrever mensagens ditadas por espíritos desencarnados, que usam o corpo do médium para se comunicar. As evidências científicas desse fenômeno são vistas pelos céticos como tendenciosas ou com falhas metodológicas, mas essa crença é parte da religião espírita. No Brasil, o grande nome da psicografia espírita foi Chico Xavier, um médium que começou a publicar textos psicografados quando muito jovem, mas ganhou fama apenas com seu primeiro livro, assinado por 14 poetas diferentes. O médium trabalhava 12 horas por dia no armazém de seu tio. Escreveu um livro cuja qualidade era tanta que atraiu a curiosidade de autores da Academia Brasileira de Letras, mas Chico Xavier reafirmou que não havia escrito nada, apenas repetido a mensagem enviada por espíritos desencarnados. Ele manteve essa ideia nas mais de 10.000 cartas e mais de 450 livros que psicografou, cedendo os direitos autorais de todos eles a instituições beneficentes, pois dizia que os livros não pertenciam a ele. Chico Xavier desencarnou após uma vida modesta, mas de muito reconhecimento. Ele faleceu em um dia de festa para o Brasil, como ele havia previsto, no dia em que a nação conquistou o pentacampeonato da Copa do Mundo de 2002. Já Luiz Antônio Gasparetto, que nasceu em 1949, supostamente tinha uma habilidade parecida com a de Chico Xavier, realizando pintura mediúnica, ou seja, pintando quadros assinados como Renoir, Da Vinci, Picasso, Monet, entre outros. Ele viajou fazendo demonstrações mediúnicas por diversos países, até que se formou em psicologia, estudou terapias alternativas e rompeu com a doutrina espírita. Chegou a fazer mais de um programa de TV, focando em suas capacidades espirituais de forma difusa, realizadas em clima de espetáculo. Também publicou diversos livros sobre sua pintura e livros de autoajuda. Gasparetto criticava a postura de Chico Xavier e defendia que era direito do médium usufruir do dinheiro advindo de sua produção psicografada, tendo vivido de forma abastada. Ele faleceu em 2018 por conta de um câncer no pulmão. De acordo com Allan Kardec, a mediunidade curadora é basicamente a capacidade que uma pessoa tem de curar ou aliviar dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Para completar este ato, é utilizada a ação do magnetismo para realizar a melhora física. Nesta área, é afirmada que a cura depende profundamente que os médiuns entrem em contato com os benfeitores espirituais, ampliando a sua força magnética. Como representantes da mediunidade de cura, temos aqui José Arigó e Edson Cavalcante Queiroz. E o que esses dois têm em comum? Ambos ficaram muito famosos por incorporarem o espírito de Dr. Fritz. O Dr. Adolf Fritz seria um médico alemão que faleceu antes que pudesse completar a sua obra aqui na Terra. Mesmo antes de sua morte, percebendo o chamado espiritual, prometeu a si mesmo que assim que pudesse, assim que fosse permitido, voltaria à Terra com a sublime missão de curar os enfermos. José Arigó e Edson Cavalcante incorporaram um médico e realizaram várias cirurgias com muitas curas relatadas. As cirurgias eram feitas com grande rapidez, pouquíssimo sangue, raramente os pacientes sentiam dores e a cicatrização era muito rápida. E detalhe, tudo isso sem qualquer asepsia garantida nos instrumentos.
No caso de Arigó, se destacavam o trabalho com as facas e canivetes, assim fazendo pequenas incisões e extração de tumores e quistes. Já Edson Cavalcante possuía um tratamento diversificado, incluindo a cura à distância e a utilização de agulhas que desmaterializavam a substância estranha dentro do corpo. Mas o que os céticos têm a dizer sobre todos esses atos? Aparentemente, tudo isso pode ser um produto da sugestão, que é um processo de influência sobre o indivíduo, muitas vezes sem que ele sequer perceba. Agora falando sobre a materialização, Otília Diogo ficou conhecida pela materialização da irmã Josefa. Essa freira, vinda da Alemanha para um convento em Itu, interior de São Paulo, teve uma ligação ilícita com o padre e dessa relação nasceu Otília. Algum tempo depois da morte de sua mãe, Otília passou a desenvolver a mediunidade e materializar a irmã Josefa. No início da sessão, Otília aparecia com roupas pretas e era presa e acorrentada em uma espécie de jaula para evitar fraude. Em um ambiente totalmente escuro acontecia a materialização, que se dava por meio do ectoplasma, substância que molda o corpo do médium e permite a materialização. A substância escorria pelo nariz e boca, causando sons típicos de ânsia de vômito. O espírito materializado aparecia enquanto uma espécie de vulto branco, sem que aparecessem partes do seu rosto e corpo. A irmã Josefa, então, conversava com os presentes na sessão e sabia de coisas que eles não haviam verbalizado. Há quem diga que a forma do espírito, o suposto ectoplasma, é somente um véu que apresentava detalhes necessários para que só uma pessoa humana viva pudesse vesti-lo, e que essa materialização não passaria de uma atuação. Edelarzinho Munhoz Cardoso, chamada de benzedeira do algodão, ficou conhecida por materializar objetos em algodão. Ela afirma que desde pequena se comunicava com os seus guias espirituais, que receitavam remédios para os enfermos. Com o passar do tempo, continuou abençoando e curando pessoas e em um dado momento passou a materializar objetos em algodão. Essa materialização acontece ao molhar algodão desfiado sobre uma peneira que está apoiada sobre um tanque de concreto. A médium mexia no algodão até que acontecesse a materialização. Do meio do algodão surgiam objetos variados, como velas, cacos de vidro, ossos, pregos, e cada objeto apresentava um significado diferente. O objetivo era livrar a pessoa dos obstáculos da sua vida, que eram transportados para o algodão e liberados ali. A forma mais comum de tentarem explicar essa materialização era que os objetos estavam na verdade escondidos entre o algodão ou até mesmo entre as roupas da médium. Sabe aqueles fenômenos que a gente sempre vê em filmes de terror, nas casas mal-assombradas? Os ruídos e os barulhos, os objetos caindo ou se mexendo sozinhos? Bom, dizem que todos esses são fenômenos possibilitados pelos médiums de efeitos físicos. Mas como que esses médiums fazem isso? Os médiums de efeitos físicos produzem uma quantidade tão grande de fluido magnético ou de ectoplasma que essa energia vital sai do corpo e acaba sendo manipulada pelos espíritos desencarnados. Esse fluido tem dupla natureza e atua tanto no plano espiritual como no plano material, e é por isso que o espírito tem a condição de se manifestar diretamente na matéria. Em boa parte das vezes, o médium não sabe nem que está doando essa energia, muito menos consegue controlá-la. Dentre os vários tipos de médium de efeitos físicos, a gente pode citar os tipitólogos, que possibilitam a produção de ruídos, os médiums motores e os de suspensão, que produzem movimento e suspensão de corpos inertes no espaço, podendo levitar até a si mesmo, e os médiums de aparição, que possibilitam que o espírito se faça visível. O nosso primeiro médium de efeito físico é o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, que nasceu no Ceará no ano de 1905. Suas primeiras manifestações de mediunidade aconteceram quando ele tinha cerca de 15 anos. Nessa época ele era tomado por estranha força física, tornando-se capaz de lutar e vencer vários homens, apesar de ter menos de 18 anos e ser fisicamente franzino. O Peixotinho já chegou a ficar desprendido do corpo cerca de 20 horas, num estado cataplético e quase foi sepultado vivo porque seus familiares o tinham dado como desencarnado. Depois desse episódio, o Peixotinho iniciou seu desenvolvimento mediúnico e se tornou um dos mais famosos médiums de materialização e de efeitos físicos. Já o Mirabelli nasceu em São Paulo no ano de 1889. Ele trabalhou por um tempo numa loja de calçados, só que dizem que esses sapatos saltavam das prateleiras ou se moviam aparentemente por si mesmos e por esse motivo ele acabou pedindo demissão. Nessa época, o Mirabelli tinha visões e sofria com obsessões e delírios seguidos de efeitos físicos. Por esse motivo, ele até chegou a ser internado em hospitais psiquiátricos.
Ao desenvolver sua mediunidade, o Mirabelli conseguia reproduzir quadros famosos sem nunca tê-los vistos, conseguia levitar e provocava a movimentação de objetos ao seu redor. Por último, a gente tem a nossa figura polêmica, Thomas Green Morton, que nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1947 e se tornou célebre na década de 80 ao se declarar como um paranormal capaz de entortar talheres e fazer perfume brotar das mãos. Poderes esses que ele disse que desenvolveu quando era criança, depois de ser atingido por um raio enquanto pescava. O Tomás teve seus truques desmascarados em rede nacional e com o tempo caiu no descrédito e no esquecimento, mas na época da sua fama ele chegou a cobrar R$20 mil por energizações. Bom, mas será que a cura, os efeitos físicos, a materialização e a psicografia são uma realidade? Será que os textos psicografados vêm mesmo dos espíritos e não do inconsciente do próprio médium? Será que as curas realizadas por médiums não são fruto do processo psicológico de sugestão? Será que os objetos materializados já não estavam ali antes? E será que os médiums de efeitos físicos não são só ilusionistas habilidosos que se aproveitam disso para enganar as pessoas? Bom, a resposta dessas perguntas depende da crença de cada um, mas é sempre importante questionar. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção.